se eu não tivesse lido. Ler os evangelhos canônicos e ler os evangelhos apócrifos é consumar o que Jesus disse em Marcos 4:35. Vamos atravessar para a outra margem. Só que no meio tem uma grande tempestade. Os evangelhos canônicos são ensinamentos de Jesus para os apóstolos antes da ressurreição. E os evangelhos apócrifos são ensinamentos de Jesus para os apóstolos pós-ressurreição, pois estes não poderiam receber estes ensinamentos de Jesus antes da ressurreição. É uma linguagem puramente espiritual. Deus é espírito e é no espírito que devem adorar os seus adoradores. João 4:24. O Pai do Todo se uniu com a Virgem que havia descido, e um fogo iluminou naquele dia. Ele deu a conhecer a grande câmara nupcial, como quem tivesse sido engendrado, ou seja, fecundado. Adão deve a sua origem a duas virgens, o Espírito e a terra virgem. Por isso, Cristo nasceu de uma virgem, para reparar a queda que ocorreu no princípio. Filipe 83. Bartolomeu, no seu capítulo 2, versículo 16 e 18, deixa-nos escrito a afirmação de que Jesus falou: Maria é a Virgem, é o cálice da eleição. Maria é a Virgem, é o cálice do mundo. Jesus afirma em Filipe 17: Maria, a qual potência alguma jamais maculou, e reafirma: potência alguma jamais a tocou. Evangelhos Apócrifos, Filipe 17, 82, 83. Bartolomeu, capítulo 2, 16, 18, capítulo 4, 6. Valentim, capítulo 56, 8, 11. Eu aprendi lendo os evangelhos apócrifos. Eu aprendi coisas que nunca me ensinariam sobre Jesus Cristo, sobre Maria, sobre mim mesma, sobre o corpo ao qual eu pertenço, sobre os segredos da cruz, do cálice da aliança. Se eu não tivesse lido os evangelhos apócrifos, a minha fé teria definhado como está definhando a fé no mundo, como está definhando a fé da igreja. Se eu não tivesse lido os evangelhos apócrifos, eu não conheceria a palavra sobre o Verbo de Deus, que foi banida e enterrada por Constantino, por interesses escusos. Mas a poderosa mão de Deus, a poderosíssima mão do Altíssimo, ela está levantando da terra, das cavernas, das bibliotecas milenares, a verdade. Somos o único templo onde habita Deus. E isto
é muito arrebatador, é muito libertador. Isto é muito comprometedor. Se eu não tivesse lido os evangelhos apócrifos, certamente eu não saberia que Jesus, o Verbo de Deus, se encarnou para dar um reset na humanidade e começar tudo de novo, e desta vez da maneira certa. Ah, mas os imperadores deste mundo se atravessaram e atrasaram por 2000 anos esta conquista, afundando o ser humano nesta miséria espiritual na qual nos encontramos. Mas o que os imperadores deste mundo não sabiam é que a conquista realizada por Jesus Cristo não foi para um império terreno, pois este já ficou provado que é pó. É só olhar em volta e ver a ruína em que a humanidade está mergulhando. A conquista de Jesus Cristo para nós, os filhos do Filho do Homem, é espiritual, é o Éden eterno, que pode e deve ser vivido aqui e agora. Mas poucos sabem disso, isto é pouco divulgado. Mas está escrito lá em Filipe 90, se você não ressuscitar aqui e agora, você não encontrará nada após a morte. Mas o que nunca ninguém te contou é que Adão nasceu de 2 virgens. O espírito, que na linguagem divina é feminino, e a terra virgem. Por esta razão, Jesus tinha que nascer de uma virgem. E não era uma virgem qualquer, mas a virgem a qual potência alguma jamais maculou, potência alguma jamais tocou. Filipe 17. O que ninguém te contou é que o próprio Verbo de Deus foi o autor do seu próprio nascimento, dentro do cálice do mundo que é a Virgem Maria. Bartolomeu, capítulo 2, versículo 18. Ele, Jesus, Ele é o Senhor, Ele é o todo. Ele não precisou de potência alguma para ser gerado no seio da Virgem Mãe, pois Maria é o Espírito e a terra virgem, no qual um novo Adão deveria nascer como filho do homem. A primeira coisa a ser restabelecida neste plano salvífico é a virgindade da terra, a cura, a libertação do pecado. Bartolomeu 6. Se eu não tivesse lido os evangelhos apócrifos, não saberia que Maria foi o cálice da eleição dentro deste plano salvador do Todo-Poderoso. Ela foi a mulher restaurada para morar dentro do Filho do Homem. Mais ainda, se eu não tivesse lido os apócrifos, eu não saberia que Jesus trouxe lá do alto o verdadeiro sangue. Trouxe da região de Barbeles, a região da potência de Deus, o verdadeiro sangue, para unir ao sangue pecador da humanidade. Se eu não tivesse lido os evangelhos apócrifos, eu não saberia que lá na cruz aconteceu a câmara nupcial, onde o Cristo derramou o sangue humano, o sangue do Cordeiro de Deus, mas derramou também o sangue que ele trouxe do alto, no momento em que a lança abriu-lhe o coração, e dali brotou o sangue verdadeiro. E desta forma se realizou a aliança do Altíssimo Deus com a humanidade.
E o cálice desta aliança é Maria, a mulher, que é espírito e que é terra virgem. Se eu não tivesse lido os evangelhos apócrifos, eu não saberia, não teria entendido o verdadeiro sentido das palavras do apóstolo João no seu evangelho, quando ele afirma que Jesus, lá no alto da cruz, olhou para a mulher aos seus pés e para o discípulo que ele amava, que é cada um de nós, e disse: mulher, eis o teu filho, homem, eis a tua mãe. E o homem, o ser humano, levou esta mulher para morar dentro de si. Nas suas células, átomos, moléculas, na sua alma, no seu espírito. Maria, mulher. Maria Virgem, puríssima. Vem morar dentro do meu ser o cálice da aliança eterna, para que esta minha unidade com Jesus Cristo, o todo, se complete verdadeiramente. Amém.